Meu nome é Sara e eu costumava pensar que minha família era a definição de perfeição. Vivíamos em um belo bairro suburbano com gramados bem cuidados e cercas brancas. Meus pais, Marco e Lívia, eram o casal amoroso por excelência. Ou pelo menos, era assim que parecia. Eles estavam juntos há mais de 20 anos, com altos e baixos como qualquer outra pessoa. Mas eu sempre acreditei que o amor deles era sólido como uma rocha, inquebrantável. Cresci pensando que um dia gostaria de ter um amor como o deles. Minha mãe, Lívia, é gentil, mas forte. Ela é o coração da nossa família, sempre nos colocando em primeiro lugar. Ela tem uma calorosidade ímpar. É o tipo de pessoa que se lembra da sua cor favorita ou de como você gosta do café depois de conhecê-lo uma única vez. Ela equilibrava uma carreira, cuidava da nossa casa e ainda conseguia ser o pilar de força para meu pai e para mim. Meu pai, Marco, era meu herói enquanto eu crescia. Ele era quem me colocava para dormir, quem fazia o café da manhã aos domingos e sempre me incentivava a perseguir meus sonhos. Ele é a razão de eu ter ido para a faculdade. Éramos próximos, compartilhávamos um laço que parecia inquebrantável. Eu o admirava, confiava nele completamente e, de muitas maneiras, achava que ele não poderia fazer nada de errado. Mas a vida, logo aprendi, tinha uma história diferente esperando por mim. Tudo começou em uma tarde comum de terça-feira. Eu tinha voltado cedo das aulas da faculdade, esperando ter algumas horas de estudo antes do jantar. Quando entrei em casa, notei um silêncio incomum. Achei que minha mãe estivesse fora fazendo compras. Ela muitas vezes cuidava das compras ou de pequenas tarefas durante a tarde. E meu pai costumava trabalhar até tarde. Nada parecia fora do comum até que ouvi risadas vindas do corredor. Risadas que pareciam íntimas demais, fora de lugar. Meu coração começou a disparar. Eu não sabia por quê, mas algo naquilo me deixou inquieta. Disse a mim mesma que era bobagem, que estava imaginando coisas, mas a curiosidade tomou conta. Andei silenciosamente pelo corredor, cada passo amplificando a sensação estranha no meu estômago. Parei bem em frente à porta do quarto dos meus pais, que estava entreaberta. Hesitei, sentindo um repentino sentimento de temor. Parte de mim queria se afastar, fingir que não tinha ouvido nada, mas o impulso era forte demais. Espiei pela pequena abertura e o que vi me paralisou. Ali, na cama, estava meu pai, e ele não estava sozinho. A princípio, meu cérebro se recusou a processar o que estava vendo. Senti-me desconectada, como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa desmoronar. Meu pai estava na cama, abraçado a uma mulher que não era minha mãe. Eles riam, se abraçavam de uma maneira que deveria ser apenas para sua esposa. Meu estômago se revirou quando a realidade me atingiu. A mulher era Emília, uma amiga próxima da família. Ela estava em nossas vidas há anos, participando de jantares de família, feriados, até indo em férias conosco. Eu não podia acreditar. Emília era praticamente família, e vê-la ali com meu pai parecia uma traição em vários níveis. Fiquei paralisada, meu coração martelando no peito. Como isso podia ser real? Como o homem que me criou, que sempre pareceu tão honrado, poderia fazer algo tão horrível? Perguntas percorriam minha mente enquanto eu lutava para entender. Eu queria gritar, entrar e exigir respostas, mas não conseguia me mover, nem mesmo conseguia respirar. Eventualmente, me obriguei a me afastar, sentindo-me presa em um pesadelo. Virei e saí de casa, minha mente um caos. Não sabia para onde ir, então comecei a andar, tentando entender o que tinha visto. A imagem do meu pai e de Emília juntos estava gravada em minha mente, repetindo-se sem parar. Encontrei-me em um parque próximo, sentada em um banco vazio. Minhas mãos tremiam, minha garganta apertada com a vontade de gritar, chorar. Qualquer coisa para liberar a turbulência que crescia dentro de mim. A traição parecia uma faca no coração. Eu queria acreditar que era um engano, que talvez eu tivesse interpretado mal,
mas no fundo eu sabia que o que tinha visto era real. Enquanto eu estava ali, sentada, lembranças da minha infância surgiram, enchendo-me com um amargo senso de ironia. Todas aquelas vezes que meu pai me deu lições sobre honestidade, sobre lealdade, como eu deveria conciliar essas lições com o que eu acabara de testemunhar? O homem que eu idolatrava era uma fraude, e parecia que meu mundo inteiro estava desmoronando. Eu sempre confiei nele implicitamente. Ele deveria ser meu modelo, alguém em quem eu pudesse me espelhar, e ainda assim, ali estava eu, lutando com a realidade de que ele era capaz de trair não apenas minha mãe, mas a mim também. Ele não apenas quebrou a confiança dela, ele destruiu a base da nossa família. De tudo em que acreditávamos. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais irritada ficava. Isso não era um simples deslize. Era uma escolha deliberada, uma traição consciente. Meu pai não tinha apenas tropeçado em um caso. Ele havia convidado alguém próximo da nossa família para dentro de nossa casa, de nossas vidas, apenas para transformar essa confiança em algo distorcido e errado. Eu sabia que eventualmente teria que voltar para casa. Fingir que tudo estava normal até descobrir o que fazer. Mas sentada ali, sozinha e destruída, sentia uma profunda sensação de solidão. Não tinha ideia de como confrontá-lo ou mesmo se deveria contar à minha mãe. A ideia de partir o coração dela era quase tão dolorosa quanto a própria traição. Quando finalmente voltei para casa, era como se nada tivesse acontecido. Meu pai tinha saído, provavelmente para o trabalho, e minha mãe ainda não estava de volta. Fui para o meu quarto, trancando a porta atrás de mim. Deitei na cama, olhando para o teto, sentindo-me entorpecida. Minha mente continuava voltando para aquele momento, para as risadas, a intimidade que eu testemunhara. A traição parecia grande demais, monstruosa demais para ser descrita em palavras. Nos dias seguintes, tornei-me uma estranha na minha própria casa. Evitava meu pai sempre que possível, mal falando com ele. Minha mãe notou meu silêncio, mas eu atribuía ao estresse da faculdade. Por dentro, eu estava furiosa. Uma tempestade de dor e traição sem saída. Comecei a repassar cada interação, cada conversa com meu pai, procurando sinais que eu pudesse ter perdido. Era óbvio para todos, menos para mim. Minha mãe suspeitava? Emília estava nos enganando o tempo todo? As perguntas me assombravam, tornando o sono quase impossível. Passei aquelas noites sem dormir, lutando comigo mesma, me perguntando o que eu deveria fazer. Eu não podia guardar esse segredo para sempre, mas não tinha certeza se teria forças para expô-lo. No silêncio daquelas noites, percebi que minha infância tinha acabado. Aquela sensação de inocência, de confiança nas pessoas que eu amava, havia desaparecido. E enquanto eu estava deitada acordada, fiz uma promessa silenciosa. Se eu fosse confrontar meu pai, precisava estar preparada. Precisava de provas, evidências, de que isso não era apenas um erro pontual, de que ele havia escolhido nos trair. Era o início de um novo capítulo, um que eu nunca quis, mas do qual não poderia escapar. Eu estava prestes a me tornar uma investigadora involuntária na minha própria família, desenterrando segredos que gostaria de nunca ter descoberto. Mas sabia de uma coisa: não importa o que fosse preciso, eu não deixaria essa traição sem resposta. Por mais doloroso que fosse, eu estava determinada a descobrir a verdade. Dias se transformaram em semanas, e o peso do que eu tinha visto naquela tarde continuava a me sufocar. Toda vez que eu fechava os olhos, via os dois juntos, meu pai e Emília rindo e entrelaçados. A imagem me assombrava, corroendo minha mente até que eu mal conseguia pensar em outra coisa. Comecei a notar detalhes que antes havia ignorado. As noites tardias do meu pai, as visitas repentinas de Emília à nossa casa, sua familiaridade casual com minha mãe e comigo. Tudo parecia tão óbvio agora, e eu sentia uma vergonha ardente por nunca ter suspeitado de nada. Manter esse segredo estava me destruindo,
mas eu estava determinada a chegar ao fundo disso. Antes de confrontá-lo, precisava ter certeza absoluta do que tinha visto, ser capaz de olhá-lo nos olhos e dizer exatamente o que ele tinha feito. Então comecei a observá-lo, anotando cada movimento. Era estranho, como se eu tivesse me tornado uma estranha na minha própria casa, espionando meu pai como se ele fosse um tipo de intruso. Percebi as pequenas coisas primeiro. O telefone do meu pai, que ele costumava deixar no balcão da cozinha ou na mesinha de cabeceira, agora estava quase sempre guardado no bolso. Às vezes, ele desaparecia por horas, dizendo que estava resolvendo coisas do trabalho ou cuidando de algo fora. E Emília, que antes só aparecia em reuniões de família, agora parecia encontrar desculpas para visitar quando minha mãe não estava em casa. Comecei a ver padrões em seus comportamentos, pequenos hábitos que eles haviam adotado sem perceber, rotinas que compartilhavam em segredo. Uma noite, me vi sozinha em casa, enquanto meu pai estava fora. Eu estava esperando uma oportunidade como aquela, mas agora que ela estava ali, minhas mãos tremiam enquanto eu destrancava a porta do escritório dele e entrava. Meu coração batia alto nos ouvidos e eu quase esperava que ele entrasse a qualquer momento, me pegando no flagra. Mas eu não podia parar. Eu precisava saber. Meus dedos tremiam enquanto eu destrancava o laptop dele, esperando que ele não tivesse mudado a senha que me dera um ano atrás. A tela se acendeu e eu soltei um suspiro trêmulo. Ali, enterrado entre e-mails de trabalho e documentos, estava o que eu temia encontrar. Mensagens de texto, e-mails, fotos. A prova de que eu precisava estava bem diante de mim. Cliquei entre eles, entorpecida, meus piores medos confirmados, enquanto lia as palavras que ele compartilhara com Emília. Palavras carinhosas, memórias compartilhadas, planos futuros, estava tudo ali, uma zombaria de tudo que o casamento dos meus pais deveria ser. Meu estômago revirou enquanto eu rolava pelas mensagens, minha raiva crescendo a cada mensagem que lia. Eles tinham planejado finais de semana juntos, viagens quando minha mãe estava visitando a irmã dela, até mesmo encontros ocasionais durante o horário de trabalho dele. As palavras eram casuais, afetuosas, o tipo de linguagem que eu sempre associei ao amor. Mas ali estavam elas, profanadas pela traição, distorcidas por mentiras e enganos. Passei o resto daquela noite em um estado de torpor, minha mente girando com o que eu havia descoberto. Parte de mim se sentia satisfeita, quase vingada, por agora ter provas, mas a dor era muito mais forte. O pai que eu idolatrava havia sido substituído por um estranho. Um homem capaz de uma decepção tão profunda que destruiu tudo o que eu pensava saber sobre amor, família e confiança. Os dias seguintes foram um tormento enquanto eu tentava decidir meus próximos passos. Eu queria confrontá-lo imediatamente, expor tudo o que sabia e exigir uma explicação, mas não suportava a ideia de minha mãe descobrir da pior maneira possível. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais claro ficava que eu precisava confrontá-lo sozinha antes de envolvê-la. Eu precisava de respostas, de um motivo, mesmo que nunca fosse suficiente. Uma noite, depois do jantar, esperei até que minha mãe saísse da sala antes de me virar para meu pai. "Podemos conversar?" Perguntei, mal conseguindo manter o tremor fora da minha voz. Ele pareceu surpreso, um pouco confuso, mas assentiu, me seguindo até a sala de estar. Meu coração estava disparado enquanto eu fechava a porta atrás de nós, nos prendendo em um silêncio tenso que parecia poder me esmagar. Respirei fundo, forçando-me a encontrar seus olhos. "Eu sei sobre você e Emília", disse, minha voz pouco mais que um sussurro. A cor sumiu de seu rosto, seus olhos se arregalaram em choque. Por um momento, ele apenas me encarou como se não pudesse compreender o que eu estava dizendo. Então ele desviou o olhar, a vergonha escurecendo suas feições, suas mãos se cerrando em punhos. "Sara, não é o que você pensa", ele gaguejou, sua voz mal um murmúrio. "Há coisas entre sua mãe e eu",
Coisas que você não entende. Coisas que eu não entendo? Repeti, sentindo uma onda de raiva. Como você pode justificar isso? Você a traiu e me traiu. Você trouxe a Emília para nossa casa, para nossas vidas. Você tem ideia do que isso está fazendo conosco? Ele olhou para baixo, incapaz de encontrar meu olhar. Eu nunca quis que isso acontecesse, disse finalmente. Eu estava solitário. Sua mãe e eu nos afastamos ao longo dos anos. Eu não achava que alguém entenderia. Emília, ela me ouviu, esteve lá para mim de maneiras que eu precisava. Suas palavras cortaram fundo, cada uma nova ferida. Eu não podia acreditar que ele estava culpando minha mãe, como se de alguma forma fosse culpa dela que ele tivesse feito as escolhas que fez. Sentia a vontade de gritar, de sacudi-lo, até que ele percebesse a gravidade do que tinha feito, mas me contive, minha voz fria enquanto falava. Então você simplesmente jogou tudo fora? Perguntei. Você pensou em nós, no que isso faria com a mamãe, comigo? Ou isso foi conveniente demais para ignorar? Ele olhou para cima então, seu rosto contorcido de culpa, mas eu não vi remorso em seus olhos, apenas uma atitude defensiva. Não era sobre você, Sarah, ele disse. Isso era algo entre sua mãe e eu. Eu nunca quis machucar você. Mas você machucou, eu disse, minha voz falhando. Você machucou a nós dois. Você destruiu esta família. E por quê? Uma emoção passageira? Alguém para ouvi-lo quando se sentia sozinho? Ele estremeceu com minhas palavras, mas eu não conseguia mais me conter. A raiva, a decepção, tudo veio à tona, uma enxurrada de emoções que eu não podia mais conter. Eu contei a ele sobre as mensagens, as fotos, as mentiras que ele havia contado para nós dois. Eu expus tudo, revelando sua traição pelo que ela realmente era. Quando terminei, não havia mais nada a dizer. Ele parecia derrotado, envergonhado, mas não era suficiente. Eu queria que ele entendesse a profundidade da dor que ele causou, que sentisse ao menos uma fração da dor que eu estava carregando. Mas olhando para ele naquele momento, percebi que nada do que eu dissesse mudaria o que ele tinha feito. Sem mais nenhuma palavra, virei-me e saí do quarto, deixando no silêncio que ele havia criado. Meu peito estava apertado, meu coração pesado com o conhecimento de que nada nunca mais seria o mesmo. Eu não sabia qual seria meu próximo passo ou como começar a contar para minha mãe, mas sabia uma coisa com certeza. Eu nunca mais veria meu pai da mesma maneira. Enquanto eu estava deitada na cama naquela noite, olhando para o teto, senti os últimos resquícios da minha infância escaparem. O pai que eu conhecia, o homem que me criou, havia desaparecido. Em seu lugar estava um estranho, um homem que nos traiu, que destruiu a ilusão de família a qual eu me agarrava por tanto tempo. Eu sabia que aquilo era apenas o começo, que haveria dias mais dolorosos pela frente. Mas algo agora estava claro para mim. Eu não podia mais guardar esse segredo. Minha mãe tinha o direito de saber, e eu estaria lá para ajudá-la, por mais que doesse. Os dias seguintes ao meu confronto com meu pai pareceram como caminhar em um nevoeiro, um borrão de realizações dolorosas e perguntas sem resposta. Eu o evitava o máximo possível, me refugiando no meu quarto ou saindo de casa, sempre que ele estava por perto. Mas o confronto inevitável com minha mãe pairava no ar. Uma tempestade que eu podia sentir se formando, intensificando-se a cada refeição silenciosa, a cada olhar vazio que compartilhávamos à mesa de jantar. Eu sabia que não podia mais adiar. Na noite em que finalmente decidi contar para ela, senti-me doente de nervosismo. Tentei me preparar para a reação dela, imaginando a dor, a raiva e talvez até mesmo a descrença. Mas nada poderia ter me preparado para o que realmente aconteceu. Enquanto eu revelava tudo o que tinha descoberto, ela ouviu em silêncio atordoado. Esperei lágrimas, um desabafo emocional, mas em vez disso, seu rosto permaneceu estranhamente calmo, seu olhar desfocado, como se estivesse olhando além de mim para uma lembrança que ela havia mantido enterrada por anos.
O silêncio que se seguiu parecia interminável, pesado com palavras que eu não havia dito, perguntas que ela não tinha feito. E então, em uma voz pouco mais alta que um sussurro, ela disse algo que me abalou profundamente. Ela sabia. Minha mãe sabia sobre o caso do meu pai. Ela tinha descoberto meses atrás, talvez até antes de eu perceber que algo estava errado. Mas não era apenas Emília. Era uma sucessão de infidelidades que datavam de anos, que minha mãe havia suportado em silêncio. A traição era um padrão, uma transgressão repetida que havia erodido o casamento deles muito antes de eu perceber. Ela tentou manter tudo escondido, acreditando que preservar a aparência da nossa família era melhor do que destruí-la. Eu fiquei sem palavras, dividida entre o choque e a descrença. Todo esse tempo, minha mãe carregou esse fardo sozinha, vivendo uma vida de sofrimento silencioso, fingindo por minha causa, pela imagem da nossa família. Senti uma onda de culpa, percebendo que eu tinha sido cega à dor dela, muito envolvida na minha própria desilusão para notar as rachaduras em sua fachada. As revelações não pararam por aí. A expressão da minha mãe escureceu enquanto ela contava, como certa vez confrontou meu pai, esperando por uma mudança. Mas, em vez de remorso, ele se tornou mais reservado, escondendo seus casos com mais astúcia, suas mentiras mais elaboradas. Ela explicou com um estranho senso de resignação que tinha ficado por minha causa, acreditando que manter nossa família intacta, por mais quebrada que estivesse, era melhor do que me expor à verdade feia. Mas enquanto falava, vi uma tristeza mais profunda em seus olhos, uma que ia além das traições do meu pai. E então ela me contou um segredo que mudaria tudo. Descobri que anos atrás, antes de eu nascer, minha mãe tinha estado apaixonada por outra pessoa. Um homem que prometeu a ela uma vida diferente, uma vida cheia de amor, genuíno e respeito. Eles estavam planejando um futuro juntos, sonhando com uma vida que não fosse baseada em segredos ou concessões. Mas quando ela descobriu que estava grávida, sua família a pressionou a fazer o que era certo e casar-se com meu pai, que na época era um amigo da família. Eles a convenceram de que a estabilidade era mais importante, que aparências e respeitabilidade superavam a felicidade pessoal. E assim, ela desistiu de seu verdadeiro amor, escolhendo o dever em vez do desejo, e se casou com meu pai para me dar uma família estável. Esse homem, o que ela amou, não era outro senão meu padrinho, Tomás. Um homem que sempre esteve em nossas vidas, alguém que eu cresci chamando de tio. Ele permaneceu um amigo próximo da família, sempre presente nos feriados, aniversários e reuniões familiares. Percebi, com um crescente sentimento de descrença, que ele tinha observado tudo silenciosamente durante todos esses anos, nunca revelando seu passado com minha mãe. Ele sacrificou sua própria felicidade, afastando-se para deixá-la construir uma vida com meu pai, escolhendo a amizade em vez do amor pelo bem da escolha da minha mãe e do meu futuro. A verdade era estarrecedora, uma revelação que redefinia completamente tudo o que eu pensava saber sobre minha família. O casamento dos meus pais nunca foi construído com base no amor, mas em um senso de obrigação. Uma história compartilhada de escolhas que se transformaram em traição e ressentimento. As infidelidades do meu pai, o silêncio da minha mãe e a presença de Tomás em nossas vidas, todos faziam parte de uma teia complexa de sacrifícios e arrependimentos. Uma irônica tragédia que moldou nossa família desde o início. Nos dias que se seguiram, me peguei relembrando momentos da minha infância, procurando sinais, qualquer indício de que minha vida tinha sido construída sobre meias-verdades e sacrifícios ocultos. Lembrei-me de como minha mãe observava Tomás do outro lado da sala, um olhar de tristeza em seus olhos que eu, uma vez, interpretei de outra maneira. Pensei nas vezes em que Tomás chegava com presentes, seu sorriso gentil e palavras carinhosas,
sempre tão calorosos e atenciosos. Nunca me ocorreu que ele poderia estar carregando uma dor silenciosa, um amor que nunca poderia expressar completamente. Queria sentir raiva, culpar meus pais pelas escolhas que levaram a essa verdade dolorosa, mas não consegui. Eu vi a humanidade deles, as falhas e medos que impulsionaram suas decisões, e percebi que eles fizeram o melhor que puderam com as vidas que lhes foram dadas. As traições do meu pai, a resistência silenciosa da minha mãe e até mesmo a presença silenciosa de Tomás, todos eram partes de uma história trágica que foi escrita muito antes de eu entender seu significado. Nas semanas seguintes, meus pais decidiram se separar. Os anos de ressentimento, traição e dor oculta eram grandes demais para superar. Meu pai se mudou e minha mãe começou o difícil processo de reconstruir sua vida. Ela começou a fazer terapia, lentamente começando a se curar das feridas emocionais que manteve escondidas, e eu estava ao lado dela, oferecendo apoio o melhor que podia. Quanto a Tomás, ele permaneceu constante em nossas vidas, embora seu papel tenha mudado sutilmente. A amizade entre ele e minha mãe adquiriu uma nova profundidade, uma companhia silenciosa que falava do amor que um dia compartilharam. Um amor que sobreviveu em silêncio por todos esses anos. Eles não reacenderam o romance, mas havia uma paz entre eles agora, um entendimento que só eles podiam compartilhar. Olhando para trás, percebi que a história da minha família não era apenas de traição, mas de sacrifício e resiliência. Minha mãe desistiu de sua felicidade para me dar um lar estável. Meu pai buscou conforto da sua própria maneira, e Tomás permaneceu silenciosamente em nossas vidas por amor e respeito. Cada um deles fez escolhas que levaram ao sofrimento, mas cada um também mostrou uma força que eu não havia visto antes. A separação dos meus pais marcou um novo começo para todos nós. Minha mãe finalmente estava livre para buscar sua própria felicidade. Meu pai teve a chance de enfrentar seus próprios demônios. E eu aprendi uma lição sobre amor, lealdade e a complexidade dos relacionamentos humanos. Nossa família nunca seria a mesma, mas nós sobrevivemos. Cada um de nós carregando as cicatrizes de nossas escolhas, mas encontrando maneiras de seguir em frente. No final, escolhi perdoar meu pai. Suas ações causaram muita dor, mas ele foi tão vítima das circunstâncias quanto minha mãe e Tomás. Todos nós fomos, de nossas próprias maneiras. E embora nossas vidas nunca voltassem à simplicidade que eu conhecia, encontramos uma nova verdade. Uma verdade que, por mais dolorosa que fosse, nos deu a chance de reconstruir, de amar e ser amado de uma maneira que fosse real. Foi uma jornada que eu não pedi, mas que me ensinou a força do perdão, a coragem de enfrentar verdades dolorosas e a resiliência de reconstruir a partir da ruína. Nisso, encontrei um novo tipo de família. Uma família não baseada em ilusões, mas em honestidade e aceitação. E isso, percebi, era a forma mais verdadeira de amor que poderíamos esperar.